Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Maílson, está começando mais um episódio do nosso Resenha Internacional. Bem, gente, quem acompanha a página do Resenha Internacional no Instagram deve ter visto, uma enquete que eu coloquei na página sobre qual tema vocês queriam que eu falasse nesse episódio de agora. As opções eram o Mercosul e o Canal de Suez. O Canal de Suez ganhou por 52%, o Mercosul ficou com 48%, e eu queria agradecer a todos que votaram. Foi uma votação bem eletrizante. Teve horas que o Mercosul estava em primeiro, teve horas que Suez estava em primeiro, mas quem acabou ganhando nesse assunto, para eu falar hoje, foi o Canal de Suez, né? O Mercosul me deu a ideia de falar devido no último dia 26 foi comemorado 30 anos desse bloco econômico e a última reunião que houve nesse bloco não foi das melhores, houve confusão lá, houve uma discussão entre o presidente da Argentina e do Uruguai. E como a voz do povo é a voz de Deus, vamos falar sobre o bloqueio no canal de Suez através do navio Evergreen. Esse podcast ele vai ser disponibilizado para o YouTube. Tem um canal no YouTube chamado Conversas Aleatórias, onde você, ouvinte, pode escutar esse podcast. E eu também queria, gente, agradecer muito ao pessoal que escutou o podcast anterior. Domingo passado eu fiz um podcast sobre o AI-5. O podcast fez muito sucesso, muita gente reproduziu. Queria agradecer a todos vocês pela boa audiência. E vamos falar agora sobre o bloqueio do canal de Suez. Bem, gente, já se passaram mais de 100 horas desde que o cargueiro MV Evan-Given, operado pela companhia Evergreen Marine Corp, encalhou no canal de Suez, em meio a ventos violentos e uma tempestade de areia. Pelo menos 248 embarcações estão impedidas de cruzar a principal rota mercantil entre a Ásia e a Europa, responsável por 10% do comércio marítimo internacional. Os prejuízos passam de 38,4 bilhões, cerca de 221,1 bilhões de reais, em torno de 400 milhões por hora, equivalente a 2,3 bilhões. Explicando, gente, a cada 1 hora que o navio fica encalhado, dá um prejuízo no comércio marítimo de 400 milhões. A cada 1 hora está tendo um prejuízo de 400 milhões por hora. Ontem fracassou uma primeira tentativa de remover um navio que tem 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, 100 metros a mais que a Torre Eiffel, com a ajuda de rebocadores e daga. A previsão é de que 2 rebocadores adicionais de 220 a 240 toneladas cheguem ao local nas próximas horas. No entanto, a navegação de Suez deve levar semanas para retomar a normalidade. Com o bloqueio, os preços do petróleo registraram forte alta. Os Estados Unidos colocaram-se à disposição para ajudar a liberar o MV Evan-Given. O governo do democrata Joe Biden estuda enviar especialistas à Marinha. O sinal verde depende da solicitação formal do Egito. A ideia da Casa Branca é despachar uma equipe
da Quinta Frota dos Estados Unidos, que fica em Bahrein. Em entrevista, né, ao Correio Brasiliense, o dinamarquês Lajessen, que é analista e CEO da consultoria Street Intelligence, que fica em Copenhague, disse que Suez é o canal mais vital do mundo. De acordo com esse especialista, a pandemia da Covid-19 agrava as consequências de um encalhe dessas proporções, sem precedentes no canal de Suez. Isso ocorreu no pior momento possível. Normalmente, o suprimento global de transporte de contêineres é muito resistente e possui amortecedores importantes para atender ao inesperado, lembrou esse analista. Devido, né, gente, a uma série diferente de efeitos em cascata da pandemia, o comércio marítimo está sob estresse, com excesso de navios, contêineres vazios disponíveis em locais-chave e congestionamento em muitos portos ao redor do mundo. Não existe muita capacidade adicional disponível. Essas foram as falas de Lars Jessen, o dinamarquês analista da consultoria Street Intelligence. Agora mesmo eu vi um post muito interessante do Comex para Todos, que é uma página no Instagram destinada para estudantes ou para quem gosta do assunto de comércio exterior. Inclusive, recomendo essa página. Eles fizeram um post muito legal que diz o seguinte: como o navio encalhado pode afetar você, no caso, o país inteiro. O bloqueio no canal de Suez, que fica no Egito, pelo navio Never Given, pode ter repercussões no Brasil, como frete mais caro, aumento no preço maior da gasolina e até atraso no fornecimento de peças vindas da Ásia para a indústria brasileira. O efeito principal é o aumento do preço do frete, que deve ter impacto no preço final de produtos ao consumidor. Um dos exemplos é o setor automotivo. Componentes utilizados para a fabricação de veículos vêm de países da Ásia, que já estavam em falta antes mesmo do bloqueio de Suez por causa da pandemia. O canal de Suez, né, como é importante rota de barris de petróleo que vem do Oriente Médio. Com um bloqueio, os preços do óleo já começam a subir. O aumento tem impacto no Brasil, porque a política de preços da Petrobras segue as variações no mercado internacional. Ou seja, se o preço internacional do petróleo sobe, a empresa também reajusta o valor dos derivados, como a gasolina e o diesel, que sai das refinarias. Agora, saindo dessa problemática, eu queria falar um pouco da história desse canal, que tem uma história bem interessante. Construído para servir de ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, o canal de Suez é uma enorme via de circulação de navios e possui uma grande importância econômica e social, pois nele ocorre o fluxo de 10% do transporte mundial e cerca de 15 mil navios por ano. O canal de Suez foi construído pela companhia Suez de Ferdinand Lesseps entre 1859 e 1869, tendo mais de 1,5 milhões de egípcios como colaboradores. Além de separar continentes da Ásia e da África e da Ásia, o canal possui mais de 190 quilômetros de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. No término ao norte fica o Ponte Said e ao sul está o Ponte Taufik, na cidade de Suez. O objetivo da obra foi principalmente o transporte marítimo, pois sem a sua existência, por exemplo, a embarcação saída da Itália com destino à Índia teria que contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Os financiadores da obra foram a França e o Egito, porém, em razão de uma dívida externa, o Reino Unido tomou posse do canal de Suez.
Após um certo período, foi convencionada a Convenção de Constantinopla, que garantia a utilização do canal por qualquer nação. Atualmente é controlado e operado pela entidade estatal, denominada Autoridade do Canal de Suez, SCA, criada pelo Egito e responsável pela gestão do tráfego, computadorizado, apoiado por radar em mais de 14 estações de piloto. Diferente do Canal de Panamá, o Canal de Suez não possui esclusas graças à ausência de desníveis e diferenças quanto ao nível do mar. Por isso, o traçado atravessa 4 lagos: Manzala, Tissal, Grande Bitter e Pequeno Bitter. Uma travessa demora uma média de 11 a 16 horas. Com a tecnologia atual, estão sendo realizadas reformas de aprimoramento no canal, a fim de ampliar a passagem de supernavios até 22 metros calado. Atualmente, o canal permite vários navios de 15 metros de calado. O canal é amplamente utilizado por navios modernos, por tomar mais eficiente a travessia do Oceano Atlântico e Índico. No quesito econômico, as taxas de portagens pagas pelos navios representam uma importante fonte de renda para o governo egípcio. Uma das características da região de Cantara são as áreas finas e grossas, em que na região oposta a areia é macia, com presença de rochas de cálcio. Por conta disso, as margens do canal foram desenvolvidas para proteger contra a lavagem e ondas geradas pela passagem de navios. São revestidas de pedras duras e estacas de aço. E a cada 125 metros há um ponto para atracação em caso de emergência. Variavelmente, a inclinação lateral da água pode variar de acordo com a natureza do solo, que é de 4,1 norte e 3,1 no sul. Em paralelo à margem ocidental do canal de Suez, existe uma ferrovia e um canal de água potável. Bem, gente, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por mais alguns minutos escutando. Até um próximo encontro. E gostaria de fazer um convite a vocês. Conheça a página do Resenha Internacional. A página está disponível no Instagram, no Facebook. E esse áudio, daqui a algumas horas, além de estar disponível praticamente em todas as plataformas de podcast, ele vai estar no formato de vídeo no canal Conversas Aleatórias. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo encontro. Uma ótima semana a todos e se cuidem. Olá, amigos, tudo bem com vocês? Meu nome é Mailson, está começando mais um episódio do nosso Resenha Internacional. Bem, gente, quem acompanha a página do Resenha Internacional no Instagram deve ter visto uma enquete que eu coloquei na página sobre qual tema vocês queriam que eu falasse nesse episódio de agora. As opções eram o Mercosul e o Canal de Suez. O Canal de Suez ganhou por 52%, o Mercosul ficou com 48%, e eu queria agradecer a todos que votaram. Foi uma votação bem eletrizante. Teve horas que o Mercosul estava em primeiro, teve horas que Suez estava em primeiro, mas quem acabou ganhando nesse assunto, para eu falar hoje, foi o Canal de Suez, O Mercosul me deu a ideia de falar devido no último dia 26 foi comemorado 30 anos desse bloco econômico e a última reunião que houve nesse bloco não foi das melhores, Houve confusão lá, houve uma discussão entre o presidente da Argentina e do Uruguai. E como a voz do povo é a voz de Deus, vamos falar
sobre o bloqueio no canal de Suez através do navio Evergreen. Esse podcast ele vai ser disponibilizado para o YouTube. Tem um canal no YouTube chamado Conversas Aleatórias, onde você, né, ouvinte, pode escutar esse podcast. E eu também queria, gente, agradecer muito ao pessoal que escutou o podcast anterior. Domingo passado eu fiz um podcast sobre o AI-5. O podcast fez muito sucesso, muita gente reproduziu. Queria agradecer a todos vocês pela boa audiência. E vamos falar agora sobre o bloqueio do canal de Suez. Bem, gente, já se passaram mais de 100 horas desde que o cargueiro MV Evan-Given, operado pela companhia Evergreen Marine Corp, encalhou no canal de Suez, em meio a ventos violentos e uma tempestade de areia. Pelo menos 248 embarcações estão impedidas de cruzar a principal rota mercantil entre a Ásia e a Europa, responsável por 10% do comércio marítimo internacional. Os prejuízos passam de 38,4 bilhões, cerca de 221,1 bilhões de reais, em torno de 400 milhões por hora, equivalente a 2,3 bilhões. Explicando, gente, a cada 1 hora que o navio fica encalhado, dá um prejuízo no comércio marítimo de 400 milhões. A cada 1 hora está tendo um prejuízo de 400 milhões por hora. Ontem fracassou uma primeira tentativa de remover um navio que tem 220 mil toneladas e 400 metros de comprimento, 100 metros a mais que a Torre Eiffel, com a ajuda de rebocadores e daga. A previsão é de que 2 rebocadores adicionais de 220 a 240 toneladas cheguem ao local nas próximas horas. No entretanto, a navegação de Suez deve levar semanas para retomar a normalidade. Com o bloqueio, os preços do petróleo registraram forte alta. Os Estados Unidos colocaram-se à disposição para ajudar a liberar o MV Evan-Given. O governo do democrata Joe Biden estuda enviar especialistas à Marinha. O sinal verde depende da solicitação formal do Egito. A ideia da Casa Branca é despachar uma equipe da 5ª Frota dos Estados Unidos, que fica em Bahrein. Em entrevista, ao Correio Brasiliense, o dinamarquês Lajessen, que é analista e CEO da consultoria Street Intelligence, que fica em Copenhague, disse que Suez é o canal mais vital do mundo. De acordo com esse especialista, a pandemia da Covid-19 agrava as consequências de um encalhe dessas proporções, sem precedentes no canal de Suez. Isso ocorreu no pior momento possível. Normalmente, o suprimento global de transporte de contêineres é muito resistente e possui amortecedores importantes para atender ao inesperado, lembrou esse analista. Devido, a uma série de diferentes efeitos em cascata da pandemia, o comércio marítimo está sob estresse, com excesso de navios, contêineres vazios disponíveis em locais-chave e congestionamento em muitos portos ao redor do mundo. Não existe muita capacidade adicional disponível. Essas foram as falas de Lars Jessen, o dinamarquês analista da consultoria Street Intelligence.
Agorinha mesmo eu vi um post muito interessante do Comex para Todos, que é uma página no Instagram destinada para estudantes ou para quem gosta do assunto de comércio exterior. Inclusive, recomendo essa página. Eles fizeram um post muito legal que diz o seguinte: como o navio encalhado pode afetar você. No caso, o país inteiro. O bloqueio no canal de Suez, que fica no Egito, pelo navio Never Given, pode ter repercussões no Brasil, como frete mais caro, aumento no preço maior da gasolina e até atraso no fornecimento de peças vindas da Ásia para a indústria brasileira. O efeito principal é o aumento do preço do frete, que deve ter impacto no preço final de produtos ao consumidor. Um dos exemplos é o setor automotivo. Componentes utilizados para a fabricação de veículos vêm de países da Ásia, que já estavam em falta antes mesmo do bloqueio de Suez por causa da pandemia. O canal de Suez, né, como é importante rota de barris de petróleo que vem do Oriente Médio. Com um bloqueio, os preços do óleo já começam a subir. O aumento tem impacto no Brasil porque a política de preços da Petrobras segue as variações no mercado internacional. Ou seja, se o preço internacional do petróleo sobe, a empresa também reajusta o valor dos derivados como a gasolina e o diesel, que sai das refinarias. Agora, saindo dessa problemática, eu queria falar um pouco da história desse canal, que tem uma história bem interessante. Construído para servir de ligação entre o Mar Vermelho e o Mediterrâneo, o Canal de Suez é uma enorme via de circulação de navios e possui uma grande importância econômica e social, pois nele ocorre o fluxo de 10% do transporte mundial e cerca de 15 mil navios por ano. O Canal de Suez foi construído pela companhia Suez de Ferdinand Lesseps entre 1859 e 1869, tendo mais de 1,5 milhões de egípcios como colaboradores. Além de separar continentes da Ásia e da África e da Ásia, o canal possui mais de 190 km de extensão, 170 metros de largura e 20 metros de profundidade. No término ao norte fica o Pont Said e ao sul está o Porto Taufik, na cidade de Suez. O objetivo da obra foi principalmente o transporte marítimo, pois sem a sua existência, por exemplo, a embarcação saída da Itália com destino à Índia teria que contornar todo o continente africano pelo Cabo da Boa Esperança. Os financiadores da obra foram a França e o Egito, porém, em razão de uma dívida externa, o Reino Unido tomou posse do Canal de Suez. Após um certo período, foi convencionada a Convenção de Constantinopla, que garantia a utilização do canal por qualquer nação. Atualmente é controlado e operado pela entidade estatal, denominada Autoridade do Canal de Suez, SCA, criada pelo Egito e responsável pela gestão do tráfego, computadorizado, apoiado por radar em mais de 14 estações de piloto. Diferente do Canal de Panamá, o Canal de Suez não possui esclusas graças à ausência de desníveis e diferenças quanto ao nível do mar. Por isso, o traçado atravessa 4 lagos: Manzala, Tissal, Grande Bitter e Pequeno Bitter. Uma travessa demora uma média de 11 a 16 horas. Com a tecnologia atual, estão sendo realizadas reformas de aprimoramento no canal, a fim de ampliar a passagem de supernavios até 22 metros calado. Atualmente, o canal permite vários navios de 15 metros de calado. O canal é amplamente utilizado por navios modernos, por tomar mais eficiente a travessia do Oceano Atlântico e Índico. No quesito econômico, as taxas de portagens pagas pelos navios representam uma importante fonte de renda para o governo egípcio. Uma das características da região
de Cantara são as áreas finas e grossas, em que na região oposta a areia é macia, com presença de rochas de cálcio. Por conta disso, as margens do canal foram desenvolvidas para proteger contra a lavagem e ondas geradas pela passagem de navios. São revestidas de pedras duras e estaca de aço. E a cada 125 metros há um ponto para atracação em caso de emergência. Variavelmente, a inclinação lateral da água pode variar de acordo com a natureza do solo, que é de 4,1 norte e 3,1 no sul. Em paralelo à margem ocidental do canal de Suez existe uma ferrovia e um canal de água potável. Bem, gente, esse foi o podcast de hoje. Muito obrigado por mais alguns minutos, né, escutando. Até um próximo encontro. E gostaria de fazer um convite a vocês, né, conheça, né, a página do Resenha Internacional. A página está disponível no Instagram, no Facebook. E esse áudio, daqui a algumas horas, além de estar disponível praticamente em todas as plataformas de podcast, ele vai estar no formato de vídeo no canal Conversas Aleatórias. Muito obrigado pela atenção de todos e até um próximo encontro. Uma ótima semana a todos e se cuidem.